www.graçaeapostolado.com.br. Entre e receba a graça por Marcos Gomes. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Levanta a sua mão direita. Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo, revela a tua palavra neste momento, aos que me ouvem aqui na igreja, aos que me ouvem através de um CD, aos que me ouvem e me assistem através da internet. Revela a tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor faça aquilo que eu e ninguém na terra pode fazer. Revela, dá o perfeito entendimento, como está escrito em Lucas 24:45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Abra, Senhor, a mente de cada um que está me ouvindo agora e me assistindo, para que eles compreendam a tua palavra, e isso para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Quem pode falar amém? Mais palmas ao Senhor. Glória a Deus. Abba, Pai. Hoje é a segunda e última parte da palavra, da ministração, que teve por tema, semana passada, eu dei um tema aqui, não dê lugar ao diabo. Semana passada, parte 1. Hoje, parte 2, e finalizando, concluindo. Não dê lugar ao diabo, semana passada, parte 1. Hoje, a parte 2 tem um subtítulo. Escreva no seu caderno: nossa carne é um diabo. Nossa carne é um diabo. Não é o diabo. É um diabo. E vou te explicar isso na Bíblia. Hoje é a segunda parte. Quero terminar e concluir essa ministração. Diga comigo: nossa carne é um diabo. Se tiver escrito, então vou te mostrar na Bíblia. Escreva também aí, ó. Existe o quer dizer artigo definido. O, língua portuguesa. Escreva aí. Existe o diabo e existe um artigo indefinido. Isso é língua portuguesa. Existe o diabo e existe um diabo. Vou te mostrar na Bíblia. Se tiver escrito, vou te mostrar na Bíblia. Primeiro, vamos comparar, como Paulo disse, coisas espirituais com espirituais. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 2. Porque se estiver escrito, então vamos lá. Hebreus capítulo 2. Você vai comparar na sua Bíblia e você vai ver que existe um diabo e existe o diabo. Subtítulo de hoje, continuação da primeira parte da semana passada. Subtítulo: nossa carne é um diabo. Quem já achou Hebreus 2, diga amém. Hebreus 2:14. Você que me assiste, confere na sua Bíblia. E tenha esse bom hábito. Se estiver escrito, eu creio. Hebreus 2:14. Portanto, visto que os filhos pode ser traduzido ou trocado por anjos ou espíritos. Então aqui tem 3 traduções. Por quê? Porque os filhos de Deus, Deus é o quê? João 4:24. Deus é espírito. Então, logo, os filhos são o quê? Espíritos. Quem está entendendo? Então, Hebreus 2:14 poderia ficar: portanto, visto que os espíritos participam de carne e sangue. Ou, portanto, visto que os anjos participam de carne e sangue. Ou, como está escrito: portanto, visto que os filhos participam de carne e do sangue, também ele quem? Deus em Jesus Cristo. Também ele participou das mesmas coisas. Ou seja, Deus participou de carne e sangue. Está claro ou não está claro? Deus é
espírito, mas ele participou de carne e sangue. E o nome dele, Jesus Cristo. Está claro ou não está claro? Bem explicadinho, né? Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte... Você está vendo? Se Deus não participasse de carne e sangue, ele não poderia morrer. E se ele não morresse, não morreria o pecado. Quem está entendendo? Por isso que Deus teve que vir em carne. Quem está entendendo? Porque na lei de Moisés o pecado não saía. Interessante, né? Ele era perdoado, mas não apagado. Na lei o pecado era perdoado. Por isso que a oração da lei, perdoa os nossos pecados. Oração da lei. Oração do Pai Nosso, oração da lei. Mateus 6 é livro da lei. Antiga aliança. Antes de Jesus morrer e ressuscitar. Mateus 6 é antes. Agora, depois que Jesus morreu e ressuscitou, aí começou uma nova aliança. Aí você não encontra a oração do Pai Nosso na graça. Na nova aliança não tem Pai Nosso. Porque o Pai Nosso estava no céu, está em nós. Quem recebe? Pai Nosso que estais em nós. Diga, Pai Nosso que estais em nós. Jesus não disse que o Espírito Santo seria enviado. Aí Paulo disse em Coríntios 3, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em... Então diga, Pai Nosso que estais em nós. Essa seria o começo da oração do Pai Nosso em graça. Então, Deus precisou se revestir em carne para que ele pudesse morrer. Porque Deus é eterno, Deus não morre. Está claro? Agora, há um mistério. Um dia um irmão me perguntou, ô apóstolo, por que Jesus disse Lama, lama, sabactani, Eloi, Eloi, lama, sabactani? Ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Lembra dessa frase? Ou seja, Jesus sendo o próprio Deus, e aí é um mistério, ele sendo o próprio Deus, Deus teve que sair da carne de Jesus. Por um motivo óbvio. Senão Jesus não morreria. Amém? Porque Deus não morre. E se Jesus não morresse, nós não seríamos salvos, o pecado não seria tirado. Porque na lei o pecado era perdoado. Mas na graça o pecado não só foi perdoado, ele foi remido, ele foi tirado. Diga, Abba Pai. Então Jesus tinha que morrer. Eu parei a leitura só para explicar isso. Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse, destruísse o que tinha. Aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Aqui está falando literalmente do diabo. O diabo. O, na língua portuguesa, é artigo definido. O João, a Maria, os carros, as meninas, os, as, artigo definido. Artigo indefinido, umas, uns homens, umas mulheres, quer dizer, não tem nome, indefinido. Quem está entendendo? Então aqui fala literalmente do diabo. Quem está entendendo? Aqui em Hebreus 2,14 se refere literalmente ao diabo. Vamos deixar bem claro. Para você que crê na Bíblia, como nós, veja em Hebreus 2,14 a última linha, ó. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é, o diabo. Digam comigo, de conformidade com Hebreus 2,14, diga isso. O diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Algumas versões diz destruído. Diga, o diabo foi destruído pela morte de Jesus. Quem está entendendo? Pastor, mas Paulo também falou do diabo. Calma. Eu já falei na primeira parte. Assista no nosso site, a primeira parte. Não deis lugar ao diabo. Assista no nosso site www.graceapostolado.com
Entra lá em últimos vídeos, tem os vídeos de quarta-feira e os vídeos de domingo. Assiste no vídeo de domingo, parte 1, não deis lugar ao diabo. Lá eu explico direitinho o diabo que foi aniquilado e o diabo carne. E hoje, na segunda parte, assista as duas partes, vai dar o perfeito entendimento, a conclusão. Agora deixa Hebreus 2,14 aberto, porque eu falei para você que existe o diabo e existe um diabo. E vou te mostrar na Bíblia. Vou te mostrar porque se tiver escrito, eu creio. Deixa o Hebreus 2 aberto, abra em João capítulo meia dúzia, João depois de Lucas. João 6. João capítulo meia dúzia, João 6. O ministério Graça e Apostolado é a unção desse ministério. O ministério Graça e Apostolado tem por tônica a ênfase do ensino da palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Não adianta eu orar pelo enfermo, não adianta eu orar pelo doente, se eu não ministrar a palavra para ele. Do que valerá um doente curado, mas ignorante? Quem está entendendo? Aí Deus não é glorificado? Não é glorificado plenamente. A pessoa tem uma doença, agora ela não tem mais a doença, mas ela não entende a Bíblia. Ou seja, ela não sabe andar com suas próprias pernas. Quando a Bíblia diz em Hebreus 10, o justo verá por fé. Mas como quer ver por fé se o bispo não ensina, se o apóstolo não ensina, o presbítero não ensina? A moda agora do século 21 é as igrejas campanha, corrente, sacrifício, né, e milagres. A moda agora é milagres. Mas você não vê lendo um versículo. Eu até acredito que a pessoa entra doente e sai curada. Eu até acredito, porque eu acredito em Deus. Eu acredito em cura divina. Eu acredito em Jesus. Eu acredito no poder do Espírito Santo. Eu acredito em dons de cura. Coríntios 12, dons de cura, eu acredito. Mas vamos ser mais sensato. Não é melhor o doente ser curado e também receber o pleno entendimento da palavra de Deus? Quem entendeu? Quem entendeu? O doente ser curado e continuar ignorante não tem lógica. João capítulo meia dúzia, quem já achou? E o Hebreus 2 está aberto? Você vai comparar, hein? Você vai comparar Hebreus 2 com João 6, verso 70. João 6, 70. Respondeu Jesus: não vos escolhi eu aos 12, contudo, um de vós é um diabo. Então tem que ter uma diferença. Amém? Tem que ter uma diferença, porque Hebreus 2,14 fala o diabo. E João 6,70 diz um diabo. Uma das explicações desse texto, a mais facinha, uma das explicações, está claro que Jesus não estava dizendo que Judas era o diabo, né? Está claro ou não está claro? Se Jesus fosse o diabo, não estaria escrito um diabo. Estaria escrito o. Você é o. Ele disse, não, você é um. Quem está entendendo? Então em João 6,70, circule um diabo. Artigo indefinido. Agora outra interpretação e explicação desse texto. Literalmente Jesus se referia à carne de Judas. Que não é o caso de Hebreus 2,14. Ali não tem carne de ninguém. Ali é o diabo mesmo. Que pela morte de Jesus já foi aniquilado. Quem está entendendo? Agora aqui em João 6,70 não é o diabo. Vamos ler de novo? Eu vou ler o 70 e o 71. Para ficar bem completo o entendimento. João 6,70. Respondeu Jesus: não vos escolhi eu aos 12, contudo, um de vós é um diabo. 71. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, o qual, embora fosse um dos 12, mais tarde o trairia. Então aqui, a interpretação, o discernimento sobre esse texto e o contexto, é que um traidor pode ser chamado também de um diabo. Logo, o que eu conheço de diabos não está escrito no gibi.
traidores. Quem está entendendo? Um traidor é um diabo. É um enganador. Não é o diabo, é um diabo. Quem entendeu? Diga comigo, nossa carne é um diabo. Por quê, hein? Porque nossa carne é enganadora. Nossa carne é traidora. Nossa carne nos trai. Trai ou não trai? Nossa carne nos engana. Engana ou não engana? Então a nossa carne é um diabo. Só que esse diabo não sai nunca. Não adianta batizar em águas, não adianta tomar santa ceia, não adianta ungir esse diabo com óleo, não adianta expulsar com oração. Esse diabo não sai nunca. Ele só sai quando enterrar ele. Aí ele para de manifestar com mentira, com enganação, com hipocrisia, com falsidade, com inveja, ou seja, as obras desse diabo, ou as obras da carne. Pode aplaudir ao Senhor quem está entendendo. Glória a Deus. Bom, então agora eu vou entrar na minha segunda parte para concluir esse entendimento, esse ensino. Hoje é a segunda e última parte. Bom, Jesus, ele falou sobre esse diabo aí. Abre aí, ainda em João 6, quer ver? Pode fechar o Hebreus 2, tá? Que eu já expliquei. Quem entendeu Hebreus 2, 14 e João 6, hein? Você entendeu a diferença? Glória a Deus pela sua vida. João 6, ainda em João 6. Jesus falou sobre esse diabo aí, ó. João 6, 63. Veja na sua Bíblia. João 6, 63. Jesus disse: o Espírito é o que vivifica. Ou seja, o Espírito é o que dá vida. Vivificar é dar vida. O Espírito é o que vivifica. A carne, circule, a carne, sublinha, para nada serve. Algumas versões diz, a carne para nada presta. Eu gosto mais dessa. Eu gosto mais dessa versão aí. Não é verdade? Não é melhor? Não é mais explícita? A carne para nada serve. Eu tenho outra tradução que diz, a carne para nada presta. Pode jogar fora. Não aproveita. Alô? Por isso que Paulo nos ensinou na graça a não conhecer ninguém segundo a carne. Segundo Coríntios 5,16. Paulo disse, a ninguém conheçais segundo a carne. Digam, por quê? Porque a carne para nada presta. Diga, Senhor, eu estou entendendo. O Espírito é o que vivifica. João 6,63. A carne para nada serve. Não adianta. As igrejas, os pastores que ficam aí, irmã, não pode cortar o cabelo da carne. Digam todos, a carne para nada serve. Oh, na nossa igreja não aceitamos mulher que corta o cabelo, não aceitamos homem de barba, de cavanhaque, não aceitamos aquele corte de lado, não aceitamos, digam todos, a carne para nada presta. Então eu me escandalizo com pastores, com igrejas e ministérios que há anos e décadas estão pregando para a carne. Quando a carne, com cabelo ou careca, gordo ou magro, essa carne vai para a terra. Essa carne vai ser enterrada. Um dia eu encontrei uma mulher no mercado, fazia muitos anos que eu não via ela. A mulher foi para uma igreja da lei. Foi para uma igreja da lei. Estava tão bem em graça, foi para uma igreja da lei. Aí depois de muitos anos eu encontrei ela no mercado. Parecia uma bruxa. Porque a lei acaba com tudo. A lei destrói. Em 2 Coríntios 3, Paulo diz que a lei é ministério de morte. É mole? Aí eu encontrei a mulher no mercado. Graça e paz abençoada. Ela, ó pastor, ó. Eu falei, o que foi? Eu já tinha percebido que ela estava igual a bruxa. O que foi? Ó, você viu como que eu mudei? Ela fez assim com o cabelo. Ó o cabelo. Aí mostrou aquele rabo de cavalo, que era o cabelo. Aí eu pensei, tá mostrando o cabelo pra quê? Pra que tá mostrando o cabelo? Eu não sou jaça. Eu não sou cabeleireiro, tá mostrando pra quê? Eu sou apóstolo, tá mostrando um cabelo pra mim pra quê? Eu conheço as ovelhas pelos frutos, não pelo cabelo. Aí mostrou, você viu como que eu mudei? Aí eu dei um migué, né? Eu falei, não,
Mudei, ó. Aí jogou o cabelo assim e mostrou. É isso que as igrejas da lei ensinam. Ensina a mulher não cortar o cabelo. Ensina o homem não ter barba. Ensina o engraçado que Arão tinha barba, Moisés tinha barba, Jesus tinha barba, Samuel tinha barba, Davi tinha barba, Salomão tinha barba. Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Arão tinha barba. Como é que na lei o homem não pode ter barba? Nem para viver na lei eles não servem. É porque na lei o Arão tinha barba. Deixa isso para lá. Digam todos bem forte. Jesus disse que a carne para nada presta. Quem é que está entendendo? Eu não quero saber da carne, abençoado. Não quero saber da carne, se sua carne é magrinha, se é gordinha, se o cabelo é branco, se é loiro, se tingiu de amarelo, se é preto, se é comprido, se é careca. Eu não quero saber da sua carne. O que faltava é um profeta, um apóstolo, ficar pregando para a carne. Ei, irmã, seu cabelo, hein? Irmão, mas essa barba, hein? Ei, irmã, essa calça. Eu conheço igrejas da lei que o diácono fica na porta medindo a saia das irmãs que entram. Eu conheço. Tipo assim, 3 dedos para baixo do joelho. 4 dedos, é o mínimo, hein? Daí para baixo. Então, uma vez eu fui numa igreja da lei, pentecostal, aí a mulher entrou e o diácono ficou olhando assim. Eu pensei, olha, é um tarado. Mas não era um tarado, que ele estava vendo a saia da mulher. Não era tarado, é que ele estava assim, ó. Deixa eu ver. Tipo assim, deixa eu ver se está abaixo do joelho ou acima do joelho. Quantos dedos abaixo ou quantos dedos acima? Vamos falar a verdade, não é abençoado? Hã? Você acha que Deus está preocupado com essas coisas? 1 Samuel, capítulo 16, Deus deu uma bronca em Samuel. 1 Samuel 16, Jessé trouxe o seu filho primogênito, e o Samuel pensou, nossa, olha que homem belo, primogênito, deve ser esse que Deus escolheu. Deus disse, Samuel, não atentes para a aparência, o homem olha o que está diante dos seus olhos, eu, porém, o Senhor, olho para o coração. 1 Samuel, capítulo 16. Quem recebe? Diga para o seu irmão, 2 Coríntios 5, diga para ele. Diga, Deus não aceita a aparência do homem. Diga para o seu irmão, Deus não aceita a aparência do homem. Quem entendeu? Na lei, 1 Samuel 16, Deus não atenta para a aparência. Na graça, 2 Coríntios 5, Deus não aceita a aparência. A palavra é a mesma. Deus é espírito. Você acha que Deus que é espírito está preocupado com carne, abençoado? Por isso que Jesus disse que a carne para nada presta. Diga, carne para nada presta. Cadê nossos irmãos cariocas? A carne para nada presta. A carne não presta. E um dos mandamentos de Paulo para a graça e o apostolado, é não conhecer ninguém segundo a carne. Então diga para o seu irmão, eu não te conheço segundo a carne, abençoado. Toca nele e diga, glória a Deus pela sua vida, abençoado. Diga, anjo eleito de Deus. Glorifica a Deus com palmas. Não perca seu tempo com carne não, pastor. Carne não dá para nada. A única carne que eu gosto é de picanha, fazendo churrasco, é uma maravilha. É a única carne que eu mexo. Então Jesus disse que a carne para nada presta. Vamos ver o que Paulo falou também? Diga comigo. Jesus disse que a carne para nada presta. Amém? Agora vamos ver o que Paulo disse sobre a carne. Como se não bastasse, né? Basta ou não basta o que Jesus disse? Mas como Paulo era um homem de Deus temente a Deus, tinha que seguir o caminho de Jesus. Logo, se ele era um homem temente a Deus, ele vai ter que falar a mesma linguagem de Jesus. Imagina Jesus falando que a carne para nada presta, e Paulo vai lá e fala assim, não, mas a carne é uma maravilha. Eu falo, qual carne? A picanha ou o contrafilé?
Romanos capítulo 8. Essa carne presta sim. Romanos capítulo 8. Vamos ver o que Paulo falou sobre esse diabo chamado carne. Diabo chamado carne. Romanos 8. Vamos ver o que Paulo falou. Quem já achou? Romanos 8, verso 7. Hoje é a segunda parte da mensagem que na semana passada eu dei por tema: não deis lugar ao diabo. Traduzindo, não deis lugar à carne. Diabo quer dizer carne. Na graça, diabo quer dizer carne. Por quê? Porque o diabo verdadeiro já foi aniquilado. Quem está entendendo? Então, quando Paulo disse em Efésios 4, 27, Paulo disse, não deis lugar ao diabo, ele estava querendo dizer, Gálatas 5, 13, vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Quem está entendendo? Então, nós somos libertos, não somos libertinos, andamos em liberdade, não em libertinagem. Posso ouvir um glória a Deus? Vós, irmãos, fostes chamados à santificação, disse Paulo. Romanos 8, verso 7. Coloca o dedo no verso 7 para você acompanhar a leitura. Romanos 8, 7. Paulo diz, a inclinação da carne, a inclinação, a pendência, ela vai pendendo. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Digam todos, traduz para mim, pastor. Ou seja, quem anda nas obras da carne está o quê? Está de mal de Deus. Inimizade é de mal, olha lá. Ó, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Está vendo o problema de andar na carne? O que quer dizer a palavra inimizade contra Deus? Deus vai... Sabe? Tipo assim, Deus tem mais o que fazer, abençoado. Hã? Entendeu? Deus tem mais o que fazer. Leia a Bíblia e veja os homens a quem Deus ouvia as orações. Homens santos, andavam em santificação. Posso ouvir um amém? Homens glorificados, homens de Deus, mulheres de Deus. Não eram pessoas que andavam em libertinagem? Hã? Pingus, cachaceiro, ladrão, assaltante, matador, assassino. Essas pessoas não. Quem está entendendo? Por isso que a Bíblia nos ensina a se converter. Amém, abençoado? Converter, é porque você imagina eu seguir Jesus matando todo mundo? Eu seguir Jesus em prostituição? Eu seguir Jesus com vício? Como é que eu vou seguir Jesus com vício? Com mentira? Como é que eu posso seguir Jesus com mentira se ele disse em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Quer dizer, ele é a verdade e eu sou a mentira. Não dá. Então Paulo disse aos Tessalonicenses, vós, irmãos, fostes chamados à santificação. Quem recebe essa palavra? Porque o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Quem recebe? Então, Romanos 8, 7, Paulo disse, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Por quê? Diga, pois a carne não é sujeita à lei de Deus. Traduzindo, a carne não se submete. Quem está entendendo? A carne não submete. Se você deixar a carne te guiar, você nunca mais vem na igreja. Está aqui um homem de 95 anos que sai de Francisco Morato. 3 horas para vir, 3 horas para voltar. Se ele fosse olhar para a carne ia falar, mas você já está com 95 anos, você vai fazer o que lá na igreja? Se você já é salvo. Que a carne tem muita ideia para te dar. Você já é salvo, o Espírito Santo já habita em você. Você vai fazer o que lá na igreja? Olha que é 3 horas para ir, 3 para voltar. Você já tem 95 anos. Você não está cansado? Vai deitar, vai dormir. Essas são as ideias que a carne dá. Quem está entendendo? Diga bem forte. A carne não é sujeita à lei de Deus. Romanos 8, 7. Nem em verdade o pode ser. Traduzindo, nunca será. O Espírito Santo está mandando ler um texto aqui. Quem recebe? Filipenses 3. Abre aí.
Eu não vim para ler esse texto, mas o Espírito Santo está falando. Amém? Filipenses 3. Pai. Quem já achou? Filipenses 3, verso 1. Eu não vim falar sobre esse texto, mas o Espírito Santo revelou. Então, amém. Seja feita a vontade de Deus. Filipenses 3, 1. Quanto ao mais, irmãos meus. Quem já achou, diga amém. Filipenses 3, 1. Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Ou seja, várias vezes ele tinha falado sobre isso. E é segurança para vós. Acautelai-vos dos cães. Diga, dos pastores da lei. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Agora que eu estou batizado nas águas, agora eu estou salvo. Isso é falsa circuncisão. Você não está batizado agora, você não está salvo agora porque se batizou nas águas. Você está salvo porque Jesus morreu por você e derramou o sangue dele por você e te comprou por bom preço. Você está salvo porque Jesus te deu a vida eterna. Você não está salvo porque você se batizou. É ao contrário, a glória é para Jesus. Porque se você está salvo porque você aceitou, você se batizou, então a glória é para você. Mas Paulo disse, ninguém se glorie perante ele. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Digam, pela graça eu sou salvo. Pela graça eu sou salvo. Então Paulo disse no verso 2, Filipenses 3:2, acautelai-vos da falsa circuncisão. Ou seja, do falso sinal de Deus. Falso sinal de Deus. A pessoa achar que está salvo porque aceitou Jesus. Não, você não está salvo porque aceitou Jesus. Efésios 1:4. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. E quando morreu na cruz, te comprou. Quando morreu na cruz, te comprou com seu sangue. Então a glória é para Ele. Cadê os que estão entendendo? Cuidado com o falso entendimento. Diga comigo, falsa circuncisão é um falso entendimento espiritual que leva a pessoa a se gloriar. A pessoa se ensoberbece. Eu estou salvo. Você não, porque você não é da minha igreja. Você não aceitou Jesus. Você não se batizou. Aí começa a condenação. Quem está entendendo? Quando Deus não faz acepção de pessoas, quem está entendendo? Por favor, mais palmas ao Senhor. Cuidado com o falso entendimento espiritual. Você vê como que é o Espírito Santo. Eu não vim falar esse assunto, né? Mas Deus está falando com alguém, quem recebe. Vamos destruir as fortalezas, né? Fortaleza de pensar que está salvo porque você. Eu estou salvo porque eu. Eu estou salvo porque eu. Diga, isso é um falso pensamento. Diga, é um falso entendimento. Diga, eu estou salvo porque Ele morreu por mim. Eu estou salvo porque Ele me deu a vida eterna. Eu estou salvo porque Ele enviou o seu Espírito para habitar em mim. Eu estou salvo porque Ele me comprou por bom preço. Por isso que Davi disse no Salmo 100, verso 3, sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Cadê a glória para Jesus? Cuidado com o falso entendimento, hein? Cuidado com o falso entendimento de achar que está salvo porque você. Quem está entendendo? Diga, não sou eu não. Diga, é Ele. Diga, Salmo 100, verso 3. Faz assim, ó. Foi Ele. Foi Ele. E não nós. Foi Ele. E não nós. Que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Dá a glória para Jesus. Dá a glória para Jesus.
Paulo diz, cuidado com a falsa circuncisão. Agora aqui está o que eu quero, ó. Filipenses 3:3. Filipenses 3:3. Pois a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Diga glória a Deus. Então diga bem forte, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus. Agora capricha, diga, e não confiamos na carne. Não o quê? Não o quê? Posso ouvir um amém? Nossa carne é um diabo. Nossa carne é enganadora. É corrupta. Traidora. A sua carne já tentou te trair alguma vez? Tentou ou traiu? A sua carne já tentou te enganar ou já te enganou? Quem já foi enganado pela carne? Dá um sinal. Quem já foi enganado pela carne? A carne é um diabo. É ou não é? Olha aqui, ó, volta lá em Romanos 8. Pode fechar o Filipenses. Volta em Romanos 8. Olha aqui, ó. Romanos 8:7. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois a carne não é sujeita à lei de Deus, nem verdade pode ser. Para terminar, Romanos 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem o quê? Agradar a Deus. Quero ouvir vocês. Romanos 8:8, vai lá. Portanto, mais uma vez. Se a pessoa não pode agradar a Deus porque está na carne, como é que ele vai ser abençoado por Deus? Abençoado quer dizer aprovado por Deus. Eu não estou falando de abençoado Efésios 1:3. Porque Efésios 1:3 fala de bênçãos espirituais. E Paulo disse em Romanos, abençoai e não amaldiçoai. Então quando eu estou dizendo abençoado por Deus, é aprovado por Deus naquilo que você faz. Quem está entendendo? Ah, eu vou vender caldo de cana com pastel. Eu preciso da bênção de Deus. Ou seja, eu preciso que Deus esteja comigo. Porque se Deus é por mim, quem será contra mim? Agora, se a pessoa está na carne, como é que Deus vai estar a favor dele? Se ele está na carne. Diga, Romanos 8:8. Diga, eu estou ciente deste apostolado. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então nós devemos andar na carne? Claro que não, porque senão nós não vamos ser aprovados por Deus. Não vamos agradar a Deus. Aí vamos ter que levar esse mundo no peito. Aí é difícil, hein? Levar no peito, na raça, sem Deus, sem anjo. Efésios capítulo 4, depois de Romanos, abre a sua Bíblia. Diga, nossa carne é enganadora. Diga, na verdade, nossa carne é um diabo. É o diabo ou é um diabo? É um diabo, porque o diabo já foi aniquilado. Digam todos, Hebreus 2:14. Então essas igrejas, esses pastores aí, irmãos, vamos amarrar o diabo. É só se pegar uma corda e começar a amarrar os irmãos então. Porque o diabo já foi aniquilado. E cuidado com essas frases, vamos bater no diabo. Não vai ter que bater nos irmãos uns aos outros. De que diabo que você está falando, pastor? Ah, o diabo, o tentador. Esse já foi aniquilado. O que existe hoje é uma carne enganadora, uma carne mentirosa, uma carne, veja comigo em Efésios 4. Diga, Efésios 4. Olha o verso 19. Efésios 4:19. Tendo se tornado insensíveis. O que tem de pessoas insensíveis, hein? Tem ou não tem? Insensibilidade, ou seja, falta de sensibilidade. Não é mais sensível à voz de Deus. Hebreus 3:7. Assim, meus irmãos, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. A pessoa endurece o coração porque está insensível. Eu conheço pessoas insensíveis. Você está mostrando a Bíblia, ele fala assim, tá bom. Tá bom então, vai. Mas está escrito na Bíblia, tá bom.
Insensível. Quem está entendendo? Insensível. Filipenses 4,19. Tendo-se tornados insensíveis, entregaram-se à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Uma pessoa dessa pode agradar a Deus? Não, se não agrada a Deus, não vai ter anjo em seu favor. Quem está entendendo? Se não agrada a Deus, então não são todas as coisas que vão colaborar para o seu bem. Se não agrada a Deus, então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa frase não vai funcionar para ele, porque ele não agrada a Deus. Está na carne, inimizade contra Deus, quem está entendendo? Verso 20, Efésios 4, 20. Mas vós, diga eu recebo. Efésios 4, 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouviste e nele fostes ensinados, conforme é a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, diga, da carne. Despojeis do velho homem que se renova. Não, que o quê? Se corrompe. Digam, por isso que Jesus diz que a carne para nada presta. Quem está entendendo? Está claro ou não está claro? Você pode confiar na sua carne? Não. Efésios 4, 21. A sua carne se corrompe. Verso 22. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências, ou seja, se corrompe pelos desejos do engano. Desejo. Eu estou com uma vontade, mas é um engano. Você vai se lascar, lá na frente você vai se lascar. Vai ou não vai se confiar na carne? Diga, Filipenses 3:3. A circuncisão somos nós, que nos gloriamos em Cristo Jesus. Andamos em espírito forte e não confiamos na carne. Diga, eu não confio na minha carne. Diga para o seu irmão, a carne é um diabo. Diabo enganador. Traiçoeiro. Que se corrompe pelos desejos do engano. Cadê os que estão entendendo? Andou na carne, se lascou, hein? Eu já conheci pastor que já perdeu a unção, perdeu o ministério. Pastor, eu já conheci, conheço um monte. O ano que vem eu vou para 20 anos de ministério. E o projeto é entregar, no mínimo, para Deus 50 anos de ministério. Esse é o projeto, no mínimo. O ano que vem eu vou para 20 anos de ministério. Então, se eu não quero perder a unção, como Saul, se eu não quero perder essa glória que Deus me deu, essa revelação, essa sabedoria, esse entendimento, eu não posso confiar na minha carne, eu não posso andar pela minha carne, senão ela me engana também. E não tem essa de ser pastor, ser profeta, ser apóstolo. A carne engana também. Ela não quer nem saber, ela engana. A carne é um diabo. A carne é o quê? Você pode confiar nela? Você pode acreditar 100% nela? Jesus disse o quê? Que a carne para nada presta, é um diabo. Quem é que está entendendo? E para terminar aqui com Tessalonicenses. Primeiro, Tessalonicenses. Não pode levar a Bíblia ao pé da letra, assim, literalmente, radical, porque senão a pessoa tem um falso entendimento. Primeiro, Tessalonicenses, capítulo 2. Vou te mostrar um texto aqui, muito interessante. Só com a graça e o apostolado é que se entende essa palavra. Primeiro Tessalonicenses 2, quem já achou? Verso 14, acompanhe a leitura, são 4 versículos. Você vai ver que nesses 4 versículos tem uma palavra aqui, nós temos que ficar atenta com ela, hein? Primeiro Tessalonicenses capítulo 2, verso 14. Paulo disse, pois vós, irmãos, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus que estão na Judéia. Ou seja,
igrejas de Deus que estão na Judéia se refere aos judeus. Está claro ou não está claro? Vou ler de novo. Ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 14. Pois vós, irmãos, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Cristo. Padeceste de vossos próprios concidadãos o mesmo que eles padeceram dos judeus, os quais também mataram o Senhor Jesus. Quem que mataram o Senhor Jesus? Os japoneses, os americanos, os australianos, os chineses mataram Jesus. Quem mataram o Senhor Jesus? Não ouvi. Quem? Está escrito ou não está escrito? 1 Tessalonicenses 2,15. Os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas. E a nós nos perseguiram. Eles não agradam a Deus. Circule, eles. Sublinha, não agradam a Deus. Circule e sublinha para que você tenha um entendimento perfeito. Estou terminando a mensagem. Tessalonicenses 2,15. Eles não agradam a Deus e são contrários a todos os homens e nos impedem, circule aí, nos impedem. Quem que impedia? Os judeus. E nos impedem de falar aos gentios para que estes sejam salvos. Desta forma, sempre enchem a medida de seus pecados. A ira de Deus caiu sobre eles, afinal. Verso 17. Nós, porém, irmãos, sendo privados da vossa presença, por algum tempo, de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Verso 18. Por isto, olha o que Paulo disse, 18. Por isto, quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, e Satanás nos impediu. Ué, espera um pouquinho, Satanás nos impediu? Eu sei quem é esse Satanás. Olha aqui, ó, olha aqui no verso 16, ó. E nos impediram de falar aos gentios. Olha o verso 15, eles não agradam a Deus. Tessalonicenses 2,15. Eles não agradam a Deus e são contrários a todos os homens. Verso 16. E nos impedem de falar aos gentios. 18. Eu quis ir ter convosco, não só uma vez, mas duas. E Satanás nos impediu. Ora, quem é Satanás que impediu Paulo de ir ver os Tessalonicenses? Os judeus. Os judeus. Então você não pode pegar um pedacinho da Bíblia e dizer assim, olha aqui, ó, Satanás impediu Paulo. Espera aí. Na primeira parte eu falei. Digam, texto e contexto. Diga isso. Texto, o verso 18. Contexto, você pode ler o capítulo inteiro. Que você vai ver que no verso 18, quando Paulo disse Satanás nos impediu, ele está se referindo ao verso 15 e 16. Ou seja, aos judeus que impediram Paulo de ir ter com os gentios. Quem entendeu pode aplaudir a Deus. Então não era Satanás, literalmente. Está claro ou não está claro? Quando Paulo disse Satanás nos impediu, ele estava se referindo aos judeus. Quem entendeu? Eu quero todos vocês de pé, porque eu quero fazer uma oração por vocês, para selar essa pregação, esse ensinamento, com o poder do Espírito Santo e com a unção que Deus me deu, selar a sua mente e o seu entendimento. E isto para a glória de Deus em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Feche os olhos e levante a mão direita. Você que me assiste, faça isso também. Pela fé, é tudo por fé. Senhor meu Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Criador dos céus e da terra, em nome do único Senhor dos senhores, em nome do único Rei dos reis, Deus dos deuses, Jesus Cristo, o ressuscitado. Eu te peço, Senhor,
para que na manifestação do teu Espírito Santo seja dado, seja selado este entendimento perfeito sobre teus filhos aqui na igreja, aos que me assistem agora, aos que me ouvem num CD ou pela internet, que o Senhor manifeste a sua glória para a tua própria glória, dando perfeito entendimento e selando, confirmando pelo poder do Espírito Santo que habita nas tuas ovelhas, nos teus filhos, para que eles possam ter o perfeito entendimento dado por Deus, e isso para a glória de Deus. De todo o meu coração, eu oro pelos teus filhos, pela tua igreja, pelos que me assistiram, pelos que me ouviram, eu oro para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Haja este perfeito entendimento, haja submissão ao apostolado, haja submissão à graça de Deus em Cristo Jesus, e que o Espírito Santo confirme e testifique cada mente que recebeu esta graça de Deus em Cristo e este meu apostolado, para a glória de Deus. De todo o meu coração eu vos saúdo e digo, graça e paz, abençoados de Deus. Quem pode dizer amém? Salve de palmas ao Senhor Jesus. MGA, Marcos Gomes, apóstolo. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.